Será que ensinaram os alemães a parar de pensar? O que eu desejo é que a gente tenha na Alemanha um governo que pense antes de tudo no povo alemão. Eles nem precisam ser pró-Rússia. Basta que sejam neutros. A Alemanha já faz tempo que não é mais uma democracia. Há muito tempo virou uma democratura. Nos anos 30, nem todos eram nazistas, era uma minoria. Mas em algum momento eles conseguiram arrastar os outros junto. E quem teve coragem de abrir a boca, teve que deixar o país. Eu não fiz nada, não matei ninguém, não roubei nada, só me dei o direito na Alemanha de expressar livremente a minha opinião. Gegen den Strom. Zur Person. Contra a corrente. Sobre a pessoa. Olá, bem-vindos ao Contra a Corrente. Aqui eu apresento posições e reflexões que a mídia de propaganda não mostra para você. Da minha convidada de hoje, depois de tudo que ela viveu, dá para dizer, era o único homem da casa. Ela foi deputada estadual da AfD em Hamburgo, hoje vive na Rússia, trabalha como jornalista e foi uma mulher em fuga. Bem-vinda, Olga Petersen. Oi, Patrick. Como foi a fuga na Coedio? Sim, foi uma coisa bem inesperada e espontânea, como costuma acontecer com esses, digamos, momentos repentinos da vida. Claro que havia uma história por trás, isso é evidente. Não foi simplesmente assim. Eu estava vivendo minha vida e, de repente, começaram a atirar ao meu redor ou algo do tipo. Essa fuga a partir de uma situação de calma, por assim dizer. Mas ela já vinha se desenhando. Isso começou lá em 2022, quando começou essa luta contra mim. E eu não quero dizer que antes disso eu era uma deputada popular, porque eu já tinha me envolvido em várias controvérsias. A gente pode falar mais sobre isso depois, se quiser. Mas você era deputada da Assembleia Municipal em 2022? Sim, eu fui deputada da Assembleia Cidadã a partir de 2020. E foi assim, eu fiquei impopular logo de cara. Claro, porque eu defendia as relações entre a Alemanha e a Rússia. E também porque eu sempre afirmei que existem apenas dois sexos, masculino e feminino. Todo o resto são variações, de natureza fisiológica ou psicológica, e por aí vai. Ou seja, já havia potencial para conflito. A escalada veio no começo de 2022, com o início da chamada Operação Especial. Naquele momento, uma delegação ucraniana foi ao parlamento, à Assembleia Cidadã de Hamburgo. A presidente nos recomendou recebê-los com uma salva de palmas de pé. Naquela época, todos se levantaram, menos uma deputada. Eu não fiz aquele gesto exigido, essa demonstração de um suposto respeito. A intenção era ter imagens bonitas, era isso que queriam, e eu não forneci isso. Fiquei sentada, fui a única deputada que permaneceu sentada. E eu diria que a partir daí começou uma espécie de operação especial contra mim dentro do parlamento de Hamburgo. Não só vinda do sistema, mas também, provavelmente, por causa de disputas de poder dentro do próprio AfD. E, além disso, o que também não é pouca coisa, o fato de que a seção estadual de Hamburgo é, infelizmente, muito russofóbica. O que aconteceu? Where were you? Minhas relações com a Rússia não foram apenas criticadas, mas também realmente sancionadas. Isso foi em 2021, quando eu era observadora eleitoral, na época da eleição para a Duma. Todo contato com a Rússia foi sancionado, foi criticado, houve advertências formais contra as quais eu recorri. E elas tiveram que ser retiradas depois, já antes disso tinham tentado me expulsar do partido. Não conseguiram. A expulsão só aconteceu quando eu já tinha deixado o país e fisicamente não podia mais me defender. Mas mesmo antes disso já tinham tentado várias vezes. Olha, eu diria o seguinte, o limite da tolerância da AfD de Hamburgo, digamos assim, em relação à minha proximidade com a Rússia,
foi atingido quando eu estive na Rússia, em março de 2024, como observador eleitoral. Era a eleição presidencial. Naquela ocasião, eu dei uma entrevista para a RT Podi e também para o canal Zvezda. Quando me perguntaram como eu avaliava a situação nos locais de votação, eu respondi com total sinceridade, exatamente como vi as coisas lá. E o que eu vi foi uma eleição livre, democrática, transparente, sem nenhuma violação das leis. E ainda enquanto eu estava em Moscou, recebi da AfD de Hamburgo a exigência de retirar essa declaração. Eu pensei que o AfD fosse um partido que também busca paz com a Rússia. Falar sobre isso, tudo bem. Agir, não. O exemplo mais recente mostra bem isso. Um colega de Hamburgo, o Robert Rich, foi até São Petersburgo para criar contatos pessoais. Principalmente porque ele teve a chance de conhecer o Dugin para trabalhar nas relações entre a Alemanha e a Rússia e, digamos assim, para tentar evitar uma terceira guerra mundial, porque se a gente pensar bem, não seria só a terceira, seria a última guerra que a humanidade veria. E para evitar isso, ainda tem alguns colegas que se empenham, que têm coragem, mas assim que isso vem a público, como aconteceu com o Robert Rich, o rapaz é imediatamente expulso da bancada. Tentaram expulsar ele do partido e tirar o mandato dele. E foi exatamente isso que fizeram comigo naquela época. Me deram um ultimato para eu retirar a minha declaração. Quando voltei, ainda tentaram negociar comigo. Pelo visto, com o Robert, nem isso aconteceu. Então, no meu caso, a situação foi um pouco mais simples. Me deram a chance de, digamos assim, mudar de opinião, como se eu não tivesse tido coragem de dizer a verdade na Rússia, e agora, no livre e democrático território da Alemanha, de forma voluntária, sem ninguém me obrigar, eu devesse dizer como as coisas teriam acontecido. Ou seja, que a eleição não foi livre e por aí vai. Por que tudo isso? Bom, porque o Olaf Scholz, na época, também não reconheceu a eleição do Vladimir Vladimirovich, ou seja, ele não o considerou um presidente legítimo da Federação Russa. E eu expliquei na época, na Russia Today Alemanha, que a eleição foi livre, democrática e transparente. Aí veio, por exemplo, uma pergunta da própria RT, mais ou menos assim. Então, quer dizer que a gente tem um pouco de responsabilidade pelo fato de o senhor ter sido perseguido na Alemanha por causa disso? Não, não é isso. A única coisa que realmente diferenciava a RT na época era o seguinte: eles transmitiam tudo. Não importava o que a pessoa dissesse. Não foi a RTD que era, digamos, responsável pelo conteúdo. Era simplesmente a minha opinião. E a RTD transmitia qualquer opinião livremente. E por isso, mais tarde, eles acabaram sendo sancionados ou até proibidos na Alemanha. Quando eu estava voltando, ou melhor, ainda em Moscou, recebi a recomendação de não retornar à Alemanha. Disseram que seria perigoso demais, mas eu precisava voltar, porque 3 dos meus 4 filhos ainda estavam lá. Um deles estava comigo em Moscou, mas os outros ainda estavam em Hamburgo. Eu voltei, e aí ficou claro que toda a máquina do Estado de Direito foi acionada contra mim. Des Rechtsstaates gegen mich aufgefahren. Man hatte mich aus der Fraktion ausgeschlossen. Man hatte versucht, mich aus der Partei Fui expulsa da bancada. Tentaram me expulsar do partido também. A máquina de propaganda que colocaram em movimento contra mim tomou uma proporção que eu jamais teria imaginado. Eu sempre pensei, quem sou eu, afinal? Sou apenas uma deputada estadual. Não represento nenhuma ameaça à democracia alemã, de jeito nenhum. Não quero me diminuir, mas sou realista e entendo que, como uma simples deputada estadual, eu não posso ser um perigo para a Alemanha. Mas, por algum motivo, talvez o desejo de dar um exemplo, aproveitaram essa oportunidade que o sistema alemão ofereceu. Quando perceberam que não dava para me encurralar, que não podiam me comprar nem me chantagear, escolheram um outro caminho. Um caminho que, para qualquer pai ou mãe, é algo muito sensível e doloroso. Foram atrás dos meus filhos. Ao longo dos anos, nesse sistema, a gente não ganha só inimigos,
também faz amigos. E foi por meio de alguém que fiquei sabendo que havia um processo sobre mim no conselho tutelar e quais eram as ideias por trás disso. Ou melhor, qual era o objetivo real daquilo tudo. No fim das contas, nessa me tornar a vida o mais difícil possível. E a forma mais eficaz de fazer isso é tirar os filhos de um pai ou de uma mãe. Não queriam acabar com eles. Eu parto do princípio que sim. Os pais tendem a cooperar mais quando a gente tira os filhos deles e usa isso como forma de pressão. Uma forma de chantagem. Exato. E esse é um tipo de chantagem que, claro, funciona com a maioria dos pais. Porque onde é que somos mais vulneráveis como pais? Através dos nossos filhos. Quando eu descobri isso, percebi que não tinha muito tempo. Eu precisava tirar meus filhos do país. Então a gente arrumou nossas coisas. Eu só juntei o que cada um pudesse carregar. Um mochilão de roupas por pessoa. Ainda bem que era verão. E eu disse, cada criança pode levar uma bolsinha com o que for mais importante. Um brinquedo, alguma coisinha, uma bolsa pequena. Só o que a gente conseguisse carregar. Porque eu não sabia como íamos cruzar a fronteira. Não sabia se eu ainda podia sair do país, se iam me deixar sair. Aí pegamos a estrada e fomos até a fronteira. Estônia, Rússia. E foi aí que eu descobri que não ia conseguir sair. A moça no balcão não soube me explicar o motivo. Ela só disse, sinto muito, mas não posso te receber aqui. Então eu procurei meus amigos, os jornalistas, porque eu tinha esperança de que a atenção da imprensa pudesse, de alguma forma, me proteger contra a arbitrariedade do Serviço de Proteção à Juventude ou do próprio sistema judiciário. Avisei os jornalistas que conhecia, contei o que estava acontecendo e pedi que, se algo acontecesse, eles divulgassem a história. Foi assim que um dos meus conhecidos, também jornalista, me disse, Olga, eu tenho bons contatos, vou colocá-los à sua disposição. Essas pessoas vão te ajudar. E realmente me ajudaram. No total, levou 5 dias até que a gente conseguisse sair de lá. E era a fronteira da Estônia com Belarus. Não, esses são exatamente os pontos sobre os quais eu, claro, não posso falar. Porque sempre houve, de vez em quando, oportunidades de sair do país. E, graças a Deus, de tempos em tempos ainda aparecem algumas. Mas está ficando cada vez mais difícil. E pessoas que você conhecia te ajudaram a sair da União Europeia. Exatamente. Mas para proteger esses corredores, é claro que não dá para explicar em detalhes como eles funcionam. Mesmo assim, tem várias pessoas que conseguiram sair por esse caminho, como Ruslan Pankratov, a Leonie Kilich e muitos outros. Pessoas que, pelo sistema da União Europeia, o Ruslan Pankratov nem era da Alemanha, foram, digamos assim, destruídas até o alicerce. Essas pessoas foram realmente destruídas. Alguns acabaram presos, outros escaparam da prisão por muito pouco. E existe mesmo um ditado russo que, traduzido, quer dizer, a gente não abandona os nossos. E é exatamente assim. Todo mundo que permaneceu leal à relação entre a Alemanha e a Rússia, que até o fim não se deixou comprar pela BlackRock ou por qualquer outra organização, essas pessoas são valorizadas pela Rússia. E quando passam por dificuldades, recebem ajuda. Na sua visão, a União Europeia ainda é realmente democrática? Não, a gente já vê isso claramente no próprio parlamento. As regras que são definidas, digamos assim, no Parlamento Europeu sempre têm mais peso do que as leis de cada país. Mas, na verdade, esse parlamento nem pode ser realmente escolhido. Ou seja, o cidadão europeu não tem influência sobre quem vai tomar as decisões lá depois. A única coisa em que ele pode participar é apoiando os partidos do seu país, que então vão para Bruxelas com mais força. Existem sim eleições europeias, mas é a comissão que é formada depois.
O cidadão europeu, ou melhor, o cidadão alemão, não tem absolutamente nenhuma influência sobre como essa comissão é formada. E são justamente essas as decisões que ficam acima das leis do próprio país. Isso é importante entender. O direito da União Europeia sempre prevalece sobre o direito alemão. Mas o cidadão alemão não tem influência sobre quem toma essas decisões, nem sobre quem cria essas leis. Por isso, para mim, esse não é um sistema democrático. Na sua saída da União Europeia, as autoridades de Hamburgo e possivelmente as de Bruxelas ou de outros países tiveram que trabalhar juntas, certo? Pois é, aí voltamos àquela pergunta, quem me ajudou, por assim dizer, e quem tentou me impedir? Nos dois casos, com certeza houve algum tipo de colaboração. Mas, como eu já disse, meus apoiadores vão continuar anônimos. A única pessoa que eu posso mencionar é o contato direto, porque ele concordou com isso. Todos os outros, claro, não. Até porque, infelizmente, não basta só atravessar a fronteira. Depois é preciso se legalizar, conseguir toda a documentação necessária e por aí vai. Como foi isso? Bom, foi mais ou menos assim. Em algum momento, eu cheguei na Rússia. Quer dizer, de repente eu estava ali, em algum lugar desse mundo, no espaço pós-soviético, e não fazia a menor ideia do que ia acontecer depois. Rodel são crianças em voos. E com crianças junto. A única coisa que eu tinha colocado no GPS foi Federação Russa. Aí liguei para o jornalista que tinha me passado o contato e perguntei, ok, cheguei aqui, e agora? Tem alguma dica? O que eu faço a partir daqui? E ele me disse, Olga, vem para Moscou e depois a gente vê o que fazer. Então fui para Moscou e aí começou, claro, o que eu chamaria de desafio da burocracia. Então, você foi de carro até Moscou? Ich war ja mit dem Auto unterwegs, also mit meinen Kindern da drin, mit dem Hund. Wir hatten noch einen Hund mitgenommen, die Kinder haben gesagt, der Hund kommt mit. Und so sind wir dann irgendwann in Moskau, ja, es war schon mitten in der Nacht angekommen, mit den Kindern und einem Hund. Dann bin ich in das erste Hotel rein, da haben die gesagt... Então eu entrei no primeiro hotel e lá me disseram, passaportes alemães, a gente não aceita. Pelo menos não sem um tipo de garantia. Mas ao mesmo tempo, eles me ajudaram logo a encontrar um quarto de hotel ou algum lugar para ficar. É importante dizer que as medidas de segurança na Rússia são muito rigorosas. E quando você está, digamos assim, sem a documentação completa, fica bem difícil seguir em frente. Então, em algum momento, eu precisava ter meus documentos. E aí começou o desafio da burocracia russa. Em parte, ela é mais simples por causa da digitalização, algo que ainda falta na Alemanha. Então, os órgãos públicos que a gente precisa visitar pessoalmente, sim, é preciso ir até lá, mas lá você consegue os documentos necessários. E, na verdade, tudo funciona até rápido, quando se sabe para onde ir. O problema é descobrir para onde ir. Isso, às vezes, leva um tempinho. Depois disso, o resto acontece de forma digital. E... que momento... A gente precisa de um lugar para morar, precisa matricular as crianças na escola, precisa de documentos válidos, de uma autorização de residência. É muita coisa para resolver ao mesmo tempo. Tem muita coisa envolvida aí, mas como eu disse, tudo isso dá para resolver. Onde há vontade, há um caminho. O meu problema maior era de que eu ia viver, porque eu não fui a primeira deputada em exercício, por assim dizer, que saiu da Alemanha para ir para a Rússia. Já tinha acontecido antes. Lá nos anos 30, teve alguns comunistas que foram da Alemanha para a Rússia. Só que na época eu ainda estava concorrendo no meu distrito eleitoral, então eles não conseguiram, de última hora, me tirar da lista. E como eu tinha sobrevivido até a eleição, o que, aliás, alguns colegas da AfD não conseguiram dessa vez nas duas eleições municipais, eu ainda estava viva naquela época. Por isso,
Foi difícil para os colegas me tirarem da lista. E, por incrível que pareça, eu fui de fato a primeira deputada alemã a ser reeleita na ausência. Depois disso, eu consegui um mandato direto e, de repente, estava de volta ao parlamento. Com 40% ou mais em Harburg, no seu distrito eleitoral. No meu local de votação, não no meu distrito, no meu local de votação, isso mesmo, lá eu cheguei a ter cerca de 40% dos votos. E nos locais ao redor também tive resultados bons, até muito bons. Quando o resultado geral saiu, veio aquele grande momento de surpresa. Eu tinha ficado em terceiro lugar no distrito de Harburg e, digamos assim, fui eleita diretamente. Aí ninguém sabia muito bem o que fazer comigo. E foi a primeira vez na história da Alemanha que o parlamento de Hamburgo precisou se reunir e votar para tirar os direitos de uma deputada, para cassar o mandato dela. Colegas russos, eu pessoalmente não falei com eles, mas por meio de outros contatos, me perguntaram se isso era realmente possível. Se era mesmo possível que uma deputada eleita, praticamente eleita diretamente, pudesse ser afastada por uma simples votação no parlamento assim de forma tão fácil. Disso eu também tenho minhas dúvidas. Talvez em casos de crimes graves, a imunidade possa ser suspensa. Fizeram isso comigo também. É um meio para se chegar a um fim, né? Mas não adiantou muita coisa. Fazem isso com Björn Höcke o tempo todo. Acho que ele é o recordista dentro da AfD em suspensões de imunidade. Teve uma hora que eu até brinquei com ele. Björn, vou começar a competir com você. Mas, falando sério, para mim foi a primeira vez. É um caso sem precedentes. Nunca tinha acontecido algo assim antes. E também nunca tinha acontecido de uma deputada estar fora do país. Claro que depois começaram a surgir umas vozes lá da Alemanha, dizendo algo como: "Ah, não é tão grave assim, volte para casa. Agora toda a atenção está em você. Nada vai te acontecer. Essa atenção praticamente te protege." Sendo bem sincera, eu não quero testar isso. Porque se eu estiver lá, fico vulnerável a chantagens. Aqui na Rússia, eu posso falar e fazer o que quiser, claro, dentro da lei, sem que usem meus filhos para me pressionar. Nem vai ter saúde que eu posso dizer, na Alemanha tentaram fazer isso. E de forma bem direta, né? Tentaram Staatsfilme. Sim, houve. Mas até hoje eu ainda não recebi o processo do Conselho Tutelar. Eu ainda não sei o que está escrito lá. Jornalistas que aparentemente tiveram acesso falaram em negligência com os meus filhos. Eles condenados. Graças a Deus, não. Quando eu contei isso para os meus filhos, e os mais velhos já são, digamos assim, bem conscientes, olha, o mais velho tem 24, vai fazer 25, depois 16, 13 e 10 anos. Então os mais velhos só riram. Eles nem tinham mais argumentos a favor ou contra. Disseram simplesmente: com todo o respeito, dentro da família não há problema, a não ser que alguém tente criar problema para a família. E foi exatamente isso que tentaram fazer. Tentaram criar problema para a família. E os mais novos, é importante dizer também, os mais novos ainda, eu ainda tinha esperança de conseguir cruzar a fronteira entre a Estônia e a Rússia para poder sair do país livremente e dirigir eu mesmo. A gente tinha dito para os filhos mais novos que ia sair de férias, para os vizinhos e para todo mundo também falamos que íamos viajar, porque nem nós sabíamos direito como a situação ia terminar. E olha, no máximo, no terceiro dia, quando tivemos que nos esconder em algum lugar lá no Báltico, as crianças falaram: "Mamãe, essas férias não estão nada divertidas." Porque, claro, eles não entendiam, estavam acostumados com férias, digamos, deitados numa praia na Turquia. E, de repente, se viram dentro de um carro, parados no meio de uma floresta. Mas eu disse para eles: a gente precisa chegar lá. Depois vai dar tudo certo. Quando a gente cruzou a fronteira, a minha filha mais velha queria logo contar para os mais novos que era uma passagem só de ida. Aí eu falei:
Por favor, eu não dormi há 5 dias, me deixa fechar os olhos por meia hora e depois eu explico tudo direitinho. A gente pegou a estrada, dirigindo bem tranquilo, era fim da manhã. Aí a filha mais nova e o caçula viram umas crianças andando lá fora e perguntaram: Mãe, por que essas crianças estão na rua? Não tem escola aqui? Não, na Rússia, a ideia de verão em 3 meses. O verão deles é de férias. Por isso as crianças estão livres. Und deswegen haben die Kinder frei. Und dann meinte die jüngste Tochter, oh, das ist toll, dann will ich auch E aí, bleiben. Und a filha mais nova disse: que legal, então eu também quero ficar aqui. E a mais velha respondeu: sim, você também fica, não se preocupa. Nesse momento eu pensei: tá bom, agora eu tô mesmo nessa situação, preciso explicar isso para as minhas filhas. As mais novas ficaram chocadas por um instante, claro, surpresas. O que está acontecendo na vida delas agora? Ontem elas dormiram sendo filhas de uma deputada e acordaram, no meio da Rússia, sem ter onde morar. O que está acontecendo com a vida delas nesse momento? E a minha filha mais velha conseguiu colocar isso muito bem em palavras. Ela disse o que é o mais importante. O mais importante é que a família continue unida. E completou: a mamãe conseguiu isso. Então fez tudo certo. Das hat Mama geschafft. Also alles richtig gemacht. Como as crianças conseguiram se firmar nessa nova realidade de vida na Rússia? Die ersten Tage waren so voller. Nos primeiros dias, tudo era cheio de novas impressões e experiências. Em parte, a gente nem sabia direito o que estava acontecendo com a gente. Era algo que a gente precisava primeiro entender como pessoa mesmo. Depois de alguns dias, comecei a colocar as coisas em ordem para ver o que faríamos da nossa vida, como seguir em frente, de que forma eu ia garantir o sustento da família. Porque eu era a única que trabalhava em casa. Então, como fazer isso? As crianças precisavam ir para a escola, precisavam ter uma educação. Aí, bem rápido, encontrei uma escola, a escola BRICS, é uma escola internacional dos países do grupo BRICS. BRICS-Schule, das ist eine internationale Schule der BRICS-Staaten. Die unterrichten zum Teil eben in Englisch und Eles davam aula em parte em inglês e também em russo. E para facilitar um pouco a vida dos meus filhos, eu os coloquei primeiro nessa escola, para que estivessem bem acomodados. Mais tarde, a gente percebeu que eles precisavam aprender russo de verdade, não só o do dia a dia, mas o russo que permite fazer uma formação profissional, construir uma carreira nesse país. Então, eles precisavam de um russo bom, profissional mesmo. Depois de um tempo com os professores particulares que eu tinha contratado, decidi que o melhor iria crianças numa escola pública normal. Agora eles estudam numa escola totalmente normal. Existe a opção de fazer ensino em casa ou aulas online. Isso quer dizer que, quando eu estou viajando, e eu viajo muito, pelo Donbas e por outras regiões, nos lugares onde posso levar meus filhos, eu levo com prazer, e lá eles têm a possibilidade de acompanhar as aulas pela internet. Por que isso funciona tão bem na Rússia? Porque já é feito há muitos anos, na verdade há décadas. É um sistema bem estruturado, sendo aperfeiçoado continuamente ao longo do tempo. Na Alemanha, a gente teve aquele problema de que durante a pandemia, de repente percebemos, só temos ensino presencial e não conseguimos fazer de outro jeito. Na Rússia, existe realmente uma variedade enorme de opções sobre como você quer educar seu filho. E nós encontramos, como eu disse, a melhor opção para nossa família. É uma escola pública normal, mas com a possibilidade de fazer alguns blocos de aulas online. Porque na Rússia não existe essa obrigação de presença física na escola, ou pelo menos é algo que dá para ajustar. E como eu trabalho, digamos assim, na área do jornalismo, posso levar meus filhos comigo e eles podem ter as aulas online. Mas o fato de estarmos em Moscou, de as crianças irem à escola, fez com que elas tivessem a chance de fazer amigos, de criar laços. E o mais bonito é que depois de um ano, elas conseguiram formar um círculo de amizades, um grupo internacional de amigos ao redor delas, onde realmente se sentiram acolhidas.
Isso torna muito mais fácil chegar e se adaptar a um novo país. Nesse grupo tem crianças que também vieram da Alemanha, da Áustria, da Holanda, da Irlanda, da Dinamarca, da Hungria e da Sérvia. Vad spelar du oss país där vi har sprung för Ich hoffe, ich habe jetzt keinen der Freunde vergessen aus den Ländern, aus denen sie stammen. Dá para dizer que já existe em Moscou uma espécie de colônia da Europa Ocidental formada por exilados? Ich würde das nicht als Kolonie bezeichnen. Weil wir sind ja auch Eu não chamaria isso de colônia, porque nós viemos, em parte ou na maior parte, de diferentes países europeus, ou até de países não europeus, mas eu diria de países com uma cultura ocidental. O que nos une é um destino em comum. A gente teve que deixar a nossa terra natal, ou o lugar que escolhemos para viver, porque ficar lá se tornou impossível, por qualquer motivo que seja. Se a gente olhar, por exemplo, o Thomas Ripper, que até foi mencionado na última lista de sanções, Alina Lippi e muitos outros, são pessoas que perderam sua terra natal, perderam suas famílias. ihre Heimat verloren, sie haben ihre Familie verloren. Und dann ist es fast gleichgültig, ob man jetzt nun E no fim das contas, pouco importa se a pessoa veio direto da Alemanha ou da Holanda. Aqui no começo, cada um tem que se virar sozinho. E aí a gente acaba se juntando com pessoas que passaram por algo parecido. Não importa o caminho, se foi como a gente por terra, de carro, uma fuga que eu diria até meio dramática, ou se foram pessoas que vieram para a Rússia só por curiosidade, se apaixonaram pelo país e resolveram ficar. Existem muitos destinos diferentes, Mas tem uma coisa que une todos nós. Es gibt ja verschiedenste Schicksale, aber uns verbindet eins. Wir sind nach Russland gekommen, ein Land, Nós viemos para a sehr Rússia, gastfreundlich ist. um país muito acolhedor, mas as pessoas aqui têm dificuldade para entender o que a gente passou. Entre nós é diferente, a gente consegue se apoiar, porque viveu as mesmas coisas, e assim logo surgiu uma amizade muito forte, que, pelo que vejo, dura até hoje para muita gente. Às vezes eu converso com pessoas que vieram para a Rússia lá nos anos 90. Elas também dizem que dentro dessa diáspora internacional, dá para contar uns com os outros. A verdade é que a gente recebeu mais ajuda aqui na Rússia do que recebeu dos próprios alemães na So viel Alemanha. Hilfe von Deutschen haben wir nicht in Deutschland bekommen, wie wir sie hier in Russland bekommen. Ja? Na União Europeia, especialmente na Alemanha, a Rússia é apresentada como uma ditadura. E agora você está me dizendo que os direitos de liberdade na União Europeia estão sendo limitados. Deutschland ist schon lange keine Demokratie. A Alemanha já não é uma democracia há muito tempo. Há muito tempo é uma democratura. A única coisa que a diferencia de uma ditadura é que ainda dá para ir votar. Mas o que vem acontecendo cada vez mais, inclusive na Alemanha, e às vezes até de forma pública, é aquilo que Stalin dizia. Não importa como se vota, o que importa é como se conta. A gente viu isso na última eleição para o Bundestag, no caso da Sarah Wagenknecht. Fizeram uma recontagem e, de repente, descobriram que tinham aparecido mais alguns milhares de votos. E agora faltam mais alguns milhares. Então, simplesmente pararam de contar. Agora ela está tentando fazer valer o direito dela e pede uma nova contagem dos votos. Mas eu não acredito que isso vá ter muito sucesso, porque justamente quem é prejudicado por essa decisão é quem deve decidir se vai haver uma nova contagem ou não. Por isso eu temo que isso não vá dar certo. Mas, na verdade, isso já acontecia antes. Acho que foi em 2020 a primeira vez que eu fiquei surpreso com o que pode acontecer na Alemanha. Foi quando, na Turíngia, o primeiro-ministro foi eleito e acabou sendo um primeiro-ministro do FDP. Não era alguém da AfD nem de algum partido que, digamos assim, é perseguido pelo Estado de Direito, como a AfD, que o tempo todo tentam classificar como um caso para o Serviço de Proteção da Constituição e por aí vai. Foi o FDP, um partido que depois acabou entrando até na coalizão do semáforo. Mas na época a Merkel mandou um recado da África, digamos assim, dizendo que aquela eleição tinha que ser anulada, que precisava ser repetida. E de fato, logo depois, houve uma nova votação. Aí quem voltou ao comando foi o partido de esquerda com o aval da CDU. Isso também precisa ser dito. Hoje, o Merz fala sobre o muro de proteção contra a AfD. Mas já existiu um muro desses contra a esquerda também.
Só que ele só foi mantido ou só foi aplicado quando servia aos interesses da CDU. E foi justamente nesse momento que eu percebi pela primeira vez o que é possível acontecer dentro do Estado de Direito alemão, algo que eu, sinceramente, achava impossível. Se você compara isso com a Rússia, onde é que você se sente mais livre? Em que sentido livre? Livre no sentido de poder viver autônoma, agir do jeito que você quiser e levar uma vida independente. Sim, infelizmente, isso eu tenho que dizer, por mais que eu goste da Alemanha, é a Rússia. Você diria que é uma patriota? Sim, mas eu sou uma alemã da Rússia. Sou uma patriota alemã da Rússia. E isso, eu diria, até já virou quase uma nacionalidade própria. Por causa da longa história e das experiências que os alemães da Rússia viveram, eles se tornaram um povo à parte. E em todo o coração de um alemão da Rússia batem sempre dois corações. Um é o alemão, digamos, por herança genética, e o outro é o russo, por causa da história familiar. Porque os alemães da Rússia têm uma ligação muito forte com a Rússia. Eles viveram lá até por séculos. In Russland verbracht. Zum Teil sich natürlich auch vermischt mit den Russen angeheiratet. Em parte, claro, houve muita mistura com os russos, casamentos, famílias formadas e por aí vai. Para mim, pessoalmente, a Rússia e a Alemanha sempre serão como mãe e pai. Sempre foi a mãezinha Rússia e o pai, o Estado alemão. E isso nunca vai mudar. Eu também nunca quero que esses dois países sejam colocados um contra o outro. Para mim é importante que as relações entre Alemanha e Rússia cheguem a um ponto em que possamos apertar as mãos de igual para igual, em que possamos cooperar cultural e economicamente no mesmo nível, porque eu acredito que a Alemanha precisa disso até mais do que a Rússia. Existe alguma chance de voltar ao status quo anterior, ou seja, ao período antes da guerra, com uma parceria energética entre a Alemanha e a Rússia, e também uma parceria cultural? Eu espero que sim. Eu, pessoalmente, estou pronto para me dedicar totalmente a isso, não importa onde eu esteja. Fiz isso na Alemanha e agora faço na Rússia, porque é importante. É importante que esses dois países trabalhem juntos, aproveitando as capacidades alemãs para o desenvolvimento. E com os recursos russos, seríamos imbatíveis no mundo. Ninguém conseguiria competir com a gente. Mas a gente continua sendo dividido e é exatamente isso que eu quero evitar. Que nos dividam. Quem são os que dividem? Os que lucram com as guerras. E quando eles se cansaram de colocar só muçulmanos uns contra os outros, começaram a colocar eslavos uns contra os outros. Porque ucranianos e russos são ambos povos eslavos. Eles eram tão próximos que já foram um só país. E até as famílias são muito ligadas entre si. Mas em algum momento começaram a radicalizar as pessoas na Ucrânia. Uma minoria, claro. Eu, como alemã de origem russa, posso fazer esse paralelo. Nos anos 30, também não eram todos nazistas. Era uma minoria. Mas essa minoria acabou conseguindo arrastar os outros junto. E quem teve coragem de falar, precisou deixar o país. Infelizmente, é isso que estamos vendo de novo na Alemanha. Aqueles que falam de paz, na AfD, esses ainda podem falar. A gente só não pode fazer nada para que isso aconteça. As que se empenham de verdade em promover entendimento entre os nossos dois povos, até pelo próprio partido. Você conhece bem os bastidores da AfD? Os transatlanticistas estão ganhando força? No nível municipal, não. Ainda existem vozes realmente sinceras que querem trabalhar pelas relações entre a Alemanha e a Rússia. Mas quando chegamos ao nível estadual, a coisa já começa a ficar complicada, dependendo do diretório regional. Ainda há alguns diretórios que têm um interesse genuíno numa amizade entre Alemanha e Rússia. Agora, quando chegamos ao nível de Berlim, eu não diria que fica escasso, eu diria que simplesmente não existe mais. E é por isso que, quando Alice Weidel fala que deveríamos manter uma amizade ou relações amistosas com a Rússia, eu me pergunto,
Com quem ela pretende fazer isso? Se está cercada apenas de transatlanticistas. Não estou dizendo que ela está sendo falsa nesse momento. Só me pergunto, com qual equipe ela pretende fazer isso? Ich frage mich nur, mit welchem Team will sie das anstellen? Man kann natürlich überlegen, A gente pode, claro, pensar se a AfD, com os índices que tem agora nas pesquisas, é um partido que vai participar de uma coalizão depois da próxima eleição federal. Na sua opinião, a AfD vai acabar se voltando para o lado transatlântico, como aconteceu com a senhora Meloni na Itália, que foi a Washington e voltou, digamos, mais moderada. Sie reist nach Washington und kommt geläutert zurück. Natürlich möchte die AfD koalitionsfähig werden und man kann es auch ein Stück weit. Claro que a AfD quer se tornar capaz de formar coalizões. E dá para entender até certo ponto. Porque, falando bem claramente, eles engoliram tanta coisa por tanto tempo que agora querem finalmente chegar ao poder. E eu temo que nem seja mais preciso uma eleição ou uma coalizão para isso. As principais figuras, especialmente a Alice Weidel, já são pró-OTAN, pró-Ocidente, e eu não acho que ainda seja necessário integrá-los de forma especial nesse sistema ocidental, porque eles já estão muito bem acomodados lá dentro. As vozes que ainda existem nos estados, aquelas que se interessam pelas relações bilaterais entre nossos dois países, a Rússia e a Alemanha, eu realmente não sei o que vai acontecer com elas, nem como vão lidar com isso. Um dos poucos de quem eu ainda sei que tem um interesse sincero e sério em manter uma boa relação com a Rússia é o Björn Höcke. A Alice Weidel não consegue simplesmente ignorá-lo, mesmo tendo tentado várias vezes. Então, provavelmente, ela acabou se acertando com ele. O que vai acontecer com ele? Eu espero que, quando chegar a hora, ele já seja forte e influente o bastante para também sobreviver a essa limpeza dentro do AfD. Agora, é claro que o muro de contenção que o cartel dos partidos no poder ergueu contra a AfD é, no fundo, o seguro de vida desse próprio cartel. Esse muro precisa cair. Muss die Brandmauer weg? Natürlich hat Merz diese Brandmauer aufgestellt, aber Claro que o Merz levantou essa barreira, mas é preciso dizer também que ele tinha prometido isso na época. Ele prometeu que essa barreira existiria, prometeu que ela continuaria firme. Em parte, eu até achei essa barreira algo positivo, porque com isso, a AfD pôde crescer internamente, sem ser tão influenciada de fora, digamos assim. Mas ele também prometeu reduzir pela metade os resultados da AfD com a sua boa política técnica. E agora, a AfD accepta essa Ich denke, die Brandmauer wird nur so lange halten. Eu acho que essa barreira política vai durar só até o momento em que o povo eleger um resultado, digamos assim, em que outra combinação simplesmente não seja mais possível. Aí vão acabar recorrendo também ao AfD. E não dá para esquecer que, nos estados do leste, a aliança de Sarah Wagenknecht também tem um peso considerável. Ela já deu a entender que, no momento certo, estaria disposta a pensar numa coalizão com o AfD. E aí, claro, os partidos tradicionais ficam totalmente de fora. Und dann wären natürlich die Etablierten ganz raus. Você está aqui na Rússia como jornalista e também esteve na zona de guerra no Donbass. Como as pessoas que você encontrou lá veem a Alemanha hoje? Die Menschen hatten viele Jahre, Jahrzehnte lang auf Deutschland. Por muitos anos, por décadas, as pessoas olhavam para a Alemanha com admiração. Era para elas um exemplo brilhante de uma economia forte, de boas relações econômicas também no cenário internacional. Na Europa, viam a Alemanha como o berço da democracia. Hoje, especialmente depois da política externa feminista da senhora Baerbock, as pessoas não estão só decepcionadas. Elas dizem agora na Europa não temos mais nenhum parceiro em quem possamos nos espelhar. O próximo parceiro que tínhamos era justamente a Alemanha, ali pela região de Kaliningrado e pela Polônia.
Por isso, as relações entre a Alemanha e a Rússia sempre foram muito valiosas para nós, porque sempre tivemos a sensação de que nos enriquecíamos mutuamente. Mas se a gente olha hoje para o que vocês valorizam, ou do que a Alemanha se orgulha, política externa feminista, a bandeira do arco-íris no parlamento e todas essas outras coisas, aí não dá para acompanhar, a gente não se reconhece nisso. Como é que pode o país dos poetas e pensadores acabar até deturpando a própria língua? Então, de um lado, a linguagem neutra de gênero, do outro, as cores do arco-íris, e a Rússia cada vez mais voltada para valores tradicionais, família, pátria, Estado. Isso virou uma guerra cultural? Kulturkampf, ich glaube, das ist der Kampf in jedem Einzelnen drinnen. Eu acho que essa é uma luta que existe dentro de cada pessoa. O que ela busca, o que é importante para ela. E os russos tiveram um momento de reflexão em que disseram, peraí, o que nos define como seres humanos? Esse é o alicerce, são as nossas raízes. É a fé em Deus, é a família como base da nossa vida. Na Rússia, a menor unidade do Estado é a família. Quando eu dizia na Alemanha que tenho 4 filhos, muitas vezes me perguntavam se eu não tinha outros hobbies. Mas quando eu tenho Rússia e 4 filhos, muito boas, feio. Dann sagen die meistens sehr gut Respekt. Wenn ich in Deutschland mit meinen Kindern Quando eu andava de trem na Alemanha com meus filhos, faz tempo que não pego trem, mas nas poucas vezes em que viajei com eles, eu era olhada com desprezo, como se fosse uma pessoa antissocial, mesmo sendo deputada em exercício. Já na Rússia, quando eu entro no metrô com meus filhos, as pessoas abrem espaço. E não é porque meus filhos são pequenos, mas porque sou uma mãe com muitos filhos. Os estudantes se levantam e me cedem o lugar. Claro que em algum momento eu perguntei, meio brincando, será que eu pareço tão velha assim, ou tão cansada? E eles responderam, não, é que com tantos filhos é bom que a senhora possa descansar um pouco. É uma forma diferente de entender as coisas. Es ist ein anderes Verständnis. Wenn Kinder in der Schule Quando as crianças na escola dizem que têm 2, 3 ou 4 irmãos, na Alemanha logo perguntam, seus pais não têm nada melhor para fazer? Já na Rússia dizem, que legal! Você tem fotos da sua família? Que ótimo! Vocês viajam juntos nas férias? Sabia que dá para aproveitar as férias em família de graça? É só pedir lá e lá. Ou seja, as famílias são incentivadas. Quando eu chego com meus filhos e tem uma fila enorme no supermercado, as pessoas me deixam passar. Quando entro no trem com as crianças, alguém logo cede o lugar. E até nos órgãos públicos dá para perceber. Quando uma família com muitos filhos chega, não é que a gente seja privilegiado, mas facilitam as coisas, deixam a gente passar na frente, ajudam a tornar tudo um pouco mais fácil. Dizem assim, sim, eu preencho isso para você, faço tudo rapidinho. Dá para perceber uma relação completamente diferente com as famílias. A gente sente isso. Como mãe de 4 filhos, eu não quero dizer que sou favorecida, mas na verdade é exatamente essa palavra. A gente é favorecida enquanto na Alemanha as famílias são prejudicadas. E foi justamente por isso que eu entrei na AfD na época, porque o partido dizia que precisamos de uma cultura de acolhimento para os nossos próprios filhos, os que nós geramos, e não para estrangeiros analfabetos que chegam aqui. E na Rússia, não dá para esquecer disso. Nós também somos migrantes, de certo modo. In Russland sind wir ebenfalls Migranten, wenn man so will. Wir sind aus Deutschland gekommen. A gente veio da Alemanha, mas aqui ninguém liga para isso, porque esse é um país com muitos povos. Aqui se falam dezenas, centenas de línguas e ninguém se importa, desde que a pessoa se comporte e respeite as leis russas, o que, aliás, é bem interessante. Quando a gente não sabe alguma coisa, as pessoas vêm até você e dizem, olha, aqui a gente faz assim. Muito simpático, muito educado. Elas te orientam. Ninguém chama a polícia, nem o conselho tutelar, nem nada disso. Ninguém te expõe dizendo, olha só, os imigrantes não sabem se comportar. Em vez disso, te mostram como as coisas são feitas. E eu acho que esse é o verdadeiro conflito cultural que acontece dentro de cada um. Se perguntar o que eu quero e como eu quero viver.
Was möchte ich? Wie möchte ich leben? Para ilustrar isso de um jeito mais claro, uma vez eu vi uma pesquisa social na internet feita na Ucrânia. Nela, jovens ucranianos foram perguntados: por que vocês querem entrar na União Europeia? E eles responderam: porque na União Europeia existe democracia. Bom, tudo bem, mas isso também depende de vocês, de construírem uma democracia no próprio país. Oficialmente, a Ucrânia já tinha uma democracia naquela época. Então, parece que eles não estavam satisfeitos com a própria democracia. Depois disseram: é que nos países da União Europeia, as pessoas se comportam melhor. Na Alemanha, por exemplo, as pessoas são mais educadas e mais gentis. E aí eu pergunto, o que impede vocês de serem educados e gentis uns com os outros aí na Ucrânia? Ninguém. Sim, as ruas estão mais limpas. Mas quem impede vocês de não sujarem as próprias ruas? Mantenham a ordem por conta própria. Não é como se a União Europeia fosse aparecer para limpar as ruas de vocês. Cada um precisa decidir por si onde quer viver e como quer viver ali. Mantenha o seu entorno limpo e puro. Mantenha seus pensamentos limpos. Siga os valores que têm significado para você. Pode ser o cristianismo ou simplesmente aqueles valores básicos de respeitar e valorizar o outro. Quando a pessoa decide isso para si mesma, dá para ser feliz em qualquer país, desde que não venha algo de fora sendo imposto. E é justamente isso que está acontecendo cada vez mais na Alemanha. Quando você olha hoje para esse amontoado de ruínas que é a Europa, a guerra na Ucrânia, a guerra econômica contra a Rússia e também esse confronto cultural, essa batalha de propaganda, dá para juntar tudo isso de novo? O que você acha? Guerra de propaganda, você disse muito bem. Surgiu uma divisão, e ela nasceu justamente por causa dessa guerra de propaganda. Ainda em 2014, até a mídia alemã noticiava quem tinha assumido cargos no governo de Kiev depois que um governo legitimamente eleito foi derrubado por um golpe. Isso é um fato, com atiradores de elite que na época foram financiados pela Europa. Não foi o governo ucraniano de então que mandou atiradores atirarem contra a própria população. E à medida que essa propaganda foi ganhando força, como eu disse, em 2014 ainda se encontrava isso na mídia alemã, dá para ver até hoje na internet, ficou claro que cidadãos dos Estados Unidos tinham assumido cargos no governo de Kiev e que representantes do batalhão fascista Azov também tinham conseguido espaço lá. Bataillon Azov Platz gefunden haben. Damals hatte man noch in Deutschland darüber gesprochen. Heute findet man nichts mehr darüber. Naquela época ainda se falava sobre isso na Alemanha. Hoje não se encontra mais nada a respeito. Hoje, essas pessoas são chamadas de patriotas radicais. E se a gente olhar o que a mídia alemã está noticiando, e a gente até comentou sobre isso antes do programa, eu confesso que todo dia, de forma quase masoquista, assisto às notícias da Alemanha enquanto tomo café da manhã. E na mesma edição do noticiário, quando vejo uma apresentadora alemã falando que o regime russo agressivo em Kiev teria deixado cair algumas bombas, acho que foram 10 pessoas feridas, 2 delas em estado grave. 10 pessoas verletzt, 2 davon schwer. No mesmo telejornal, é dito que Israel destruiu várias escolas na faixa de Gaza e que muitas crianças morreram. Aí o apresentador no estúdio pergunta para a repórter que está lá, mas por que as pessoas não fogem? E a repórter responde com toda sinceridade, provavelmente nem tinha um texto preparado. Ela diz, olha, primeiro, não há lugares para onde elas possam fugir. E segundo, a maioria está tão enfraquecida pela fome que já nem consegue andar. Ela diz isso, simplesmente no mesmo telejornal. Mesmo assim, no fim do telejornal, a conclusão é sempre a mesma. O russo é mau e agressivo, e Netanyahu é o nosso parceiro. E ninguém questiona isso, nem mesmo na Alemanha. Será que ensinaram os alemães a parar de pensar? E aí eu me pergunto, como é que a gente vai conseguir fechar essa fenda
se as pessoas foram tão degradadas a ponto de simplesmente consumir essas pequenas porções de notícia no telejornal, sem mais questionar nada, sem pensar por conta própria. Os noticiários de hoje, ou mesmo os de ontem, Putin cede, Putin estaria agora se aproximando de Trump, estaria disposto a conversar, a cooperar. A questão aqui é a seguinte: Putin disse que basta a gente incorporar essa região inteira como um oblast completo à Federação Russa. Esse era o contexto. Não, o contexto era mais ou menos como você descreveu. O Putin disse que exigia que Donetsk fosse, digamos assim, libertada das forças ucranianas. Essa frase que ele realmente usou foi pega e logo disseram Putin recua. Mas ninguém olha para a situação militar atual. Luhansk não precisa mais ser libertada. Luhansk está, eu diria, 99,5% libertada. Ainda tem alguns, digamos, casos isolados de pessoas que conseguem cruzar a fronteira de vez em quando e iniciar ali algumas, vamos chamar de ações. Mas o território está libertado. Por isso, Putin já não exige mais Luhansk. Ele já controla essa região. E Putin também não exige mais Zaporizhia ou Kherson, porque ele já criou o corredor que queria ter. Tudo que é do leste está em Jepa. Exato, ele já conseguiu isso, por assim dizer. Por isso não precisa mais ser libertado. Ele já conquistou. Por que ele pedia a libertação antes? Porque naquela época o território ainda não estava livre. Agora ele não precisa mais pedir isso. O único lugar onde ainda acontecem combates, que ainda não foi totalmente limpo, é Donetsk. E é por isso que ele fala só de Donetsk e não mais das outras regiões. Isso não é uma rendição, é apenas constatar que o resto já foi tomado. E Kiev, Putin nunca quis. Como você vê as chances de alcançar a paz? Eu vejo boas chances de paz se as potências ocidentais, principalmente aquelas que lucram com a guerra, pararem de se meter. O que me preocupa é que essas conversas, que agora estão acontecendo entre Putin e Trump, e que caminham cada vez mais na direção da paz, estão sendo cada vez mais sabotadas. Por quem? Pela União Europeia. E por quê? Porque a derrota da Ucrânia também seria uma derrota para Merz e o resto. Também para von der Leyen e os outros. Eles apostaram na Ucrânia. O que vão dizer agora aos seus cidadãos? Como é que Merz vai se levantar e dizer sim, tivemos que capitular? Afinal, ele praticamente transformou essa guerra em algo pessoal. Será que ele vai conseguir jogar toda a culpa no bode expiatório Zelensky? Eu acho que não. Se os defensores da guerra também passarem a ditar o tom na Alemanha, você consegue imaginar voltar um dia para o país? O que eu desejo é que a gente tenha aqui na Alemanha um governo que pense antes de tudo no povo alemão. Nem precisa ser pró-Rússia, basta que seja neutro. Aí sim poderemos trabalhar nas relações entre a Alemanha e a Rússia. E também poderemos trabalhar na reabilitação de todas as pessoas que não fizeram nada de errado, apenas prestaram ajuda humanitária no Donbass, por exemplo, como a Liane Lynch. Sim, e aí poderemos, e é isso que eu também desejo, voltar a viajar livremente de um lado para o outro. Claro que na Alemanha a gente não tem só família. A gente também tem lugares que, emocionalmente e pessoalmente, digamos assim, vão nos ligar para sempre à Alemanha. Um deles é o túmulo da minha mãe. É o país de onde vem a minha nacionalidade. E o que eu mais quero dizer é o seguinte: eu não fiz nada de errado. Eu não matei ninguém, não roubei nada. Eu só exerci na Alemanha a liberdade de expressar a minha opinião. E isso, de certa forma, já foi tão mal recebido que agora estou sendo tratado como se fosse um criminoso. Hoje, na conversa, Olga Petersen diz que deseja o retorno da liberdade de expressão na Alemanha e um governo que pense, antes de tudo, no próprio povo. Muito obrigado. Aqui no programa Contra a Corrente, mostramos opiniões que você não ouve na imprensa de propaganda. Inscreva-se no nosso canal. Abonnieren Sie unseren Kanal.